estabelece ética, moral, escatologia, fé. A ciência tem tudo isso. Visão de mundo, de futuro, que vai normalmente pode ir contra aquilo que a Bíblia revela. Então, como é que nós devemos? Nós devemos pensar bem nisso. Nós devemos dialogar, nós devemos conhecer. É fato aceito que os dois conhecimentos se complementam e que há espaço onde nenhum dos dois tem resposta para as perguntas colocadas. Não é? No caso do conhecimento teológico que temos, ele é apenas uma caminhada no conhecimento de Deus. Não é? O estudo e reflexão de um texto apresenta limites para explicar uma variedade de fatos naturais, materiais, e o texto bíblico não tem a pretensão de ser texto científico. Então nós temos que aprender a refletir, a discutir com a ciência, construindo uma argumentação. Porque diretamente o texto científico não tem a pretensão, o texto bíblico não tem a pretensão de cientificidade. Ele é revelação de Deus. E Deus usa a revelação dele naquilo que é necessário para compreender o que ele queria transmitir acerca de conteúdos que nós chamamos teológicos, não científicos. Assim como as proposições do conhecimento científico, também em grande parte começam com meras suposições e especulações, como objeto de fé e não de algo concreto. A maioria, o início das coisas da ciência também não é fé teológica, né? É fé como, assim, a crença naquela possibilidade de que aquilo é o que o cientista pensa. Mas é um salto além do concreto, é a mesma coisa na nossa fé. Só que a ciência começa a fazer pesquisas e ela, com as observações, com as avaliações, muitas vezes essas proposições, essas especulações, que especulação não significa coisa sem sentido, especular tem um sentido, eu não lembro do termo latino nem grego, mas especular é pesquisa, é ir além do meramente, é supor, é acreditar Então, no momento essa coisa especulada se torna realidade. Mas o que eu quero dizer é que do mesmo modo que o conhecimento teológico tem fé, o conhecimento científico também tem uma fé. Mas ambos são limitados. Como afirmou um grande filósofo da ciência, que eu vou colocar aqui porque eu acho interessante o que ele diz, é o Karl Popper. Ele diz assim: muito daquilo que foi conhecimento metafísico, ou seja, que estava além do conhecimento real, concreto, que podia medir e pesar, que a ciência chamou de metafísica, ou que a filosofia chamou de metafísica, e a ciência, por considerar a metafísica, desprezou, que a ciência não trabalha com a metafísica, trabalha com o concreto, e ela desprezou isso. Muitos desses conhecimentos se tornaram conhecimentos positivos, concretos, verificáveis, um certo tempo depois. Por quê? Porque o conhecimento se desenvolveu em várias partes. Então, aquele conhecimento que era desconhecido, que era metafísico, ele foi descoberto, ele foi comprovado cientificamente. Então, a gente tem que pensar assim, olha, nem tudo que é metafísico está perdido. Mas exige um tempo para esse outro lado, que é a ciência, dar a sua resposta. E a gente pode concordar ou não. Mas a gente pode muito bem contribuir com a ciência. O conhecimento teológico, esse é o grande sonho que eu tenho, é de que, e tem gente fazendo isso, que nós pudéssemos contribuir com o conhecimento científico para que ele tivesse um elemento, um critério de avaliação, um critério de limitação para ele beneficiar, por exemplo, o próprio conhecimento teológico. Mas depende de nós também. Ele diz assim, olha, nem tudo que é metafísico tem que ser jogado fora. A própria ciência diz, não é? Então, nosso conhecimento, de certa maneira, é um conhecimento metafísico. Naquele sentido, assim, que ele não é concreto, não é algo que se mede e pesa, não é algo que se acredita. Ele é concebido revelacionalmente. Você tem uma postura de fé, e esse conhecimento é revelado e não é um conhecimento laboratorial, técnico. Não dá para medir a fé de vocês. Não dá para colocar a fé que eu tenho num laboratório para avaliar. Outra coisa interessante, apesar do conhecimento teológico ser um conhecimento relevante e importante, ele não consegue. Uma experiência espiritual teológica não pode ser repetida.
Você tem a sua, eu tenho a minha, pode parecer, mas não é a mesma. Então o conhecimento científico às vezes ignora o conhecimento teológico por essa falta de repetibilidade. Por exemplo, eu descobri uma fórmula, eu sou um cientista, descobri uma fórmula, um princípio ativo de uma fórmula. Então, para ser científico tem que se repetir em qualquer lugar do mundo, seguindo o passo certo. Se nós fizermos isso com o conhecimento teológico, com a experiência teológica, nós destruímos ela. É um tipo de conhecimento que não pode ser considerado assim, mas nem por isso deixa de ser verdade. Mas como é que a ciência vai entender isso? Nós temos que discutir isso. Nós temos outro método. Nós precisamos construir ponte. E aí vocês podem dizer, mas esse pastor está querendo dizer que a gente tem que ceder ao conhecimento científico? Não, eu não estou dizendo, eu estou dizendo que nós temos que colocar a atenção necessária à reflexão e evolução do conhecimento científico, porque ele pode ser nosso parceiro, mas pode ser também uma pedra no sapato daquele que não sabe refletir dentro dessas coisas. Ontem eu estava assistindo o Fantástico, que infelizmente não tem nada mais no meu horário, que eu vou dormir, eu deixo até o fim. Mas tinha uma coisa boa, estou assistindo lá o Canal 13 lá, sobre depressão, né? Canal Livre, se alguém quiser ter assim uma perspectiva um pouco mais equilibrada, vamos lá, Canal Livre. Eles também, ninguém é perfeito, nem eu. E ele diz assim, olha, no Fantástico, existe uma empresa nos Estados Unidos, vocês sabem disso, talvez o pessoal vai saber, várias empresas que eles trabalham com um negócio chamado criogenia, não é? Quem tem dinheiro e quem tem esperança de que é possível ressuscitar assim, por intermédio da ciência, eles pegam seus corpos e mandam congelar. E esses corpos vão ficar congelados por muito tempo, para serem descongelados no momento em que o conhecimento científico for possível capacitar, for possível de trazer novamente aqueles corpos à vida. Então, não é só dar risada. É sério isso. É muito sério. E se um membro da tua igreja tiver dinheiro para pagar isso? Que resposta você daria para ele teologicamente? E se ele for um cientista, que ele conhece método, que ele conhece os procedimentos da ciência e ele de pé junto, assim, com toda certeza, não, de pé junto tá muito, né? Com toda certeza, ele fala, não, com a minha pesquisa, porque a maioria das pessoas lá, a pesquisa dele levava ele a dizer que se isso puder ser feito no futuro, a pessoa pode viver novamente. Então, são desafios, irmão. Pois é, agora, é o que eu ia dizer. Eles congelaram por grande tempo o rim de um animal, de um coelho, parece, e eles descongelam, porque não é assim, congela e descongela, não é igual o frango da geladeira, não, tá? Até no frango está dizendo que não pode ficar congelando e descongelando, que estraga, né? Estou falando, tem método, tem procedimentos, eles explicaram, científicos. E outra coisa, é feito por pessoas que acreditam em Deus, e muitos que estão congelados também não descriam em Deus, de Deus, tinham fé. Mas o processo bem feito, eles descongelaram esse coelho, tiraram o rim do coelho depois de um certo tempo congelado a menos 197 graus, parece que é o que eles chegam, menos 197 graus centígrados. Implantaram em outro animal e o rim está funcionando. Esse é o grande problema que nós temos. Não tem jeito de negar. Está aqui, ó, a ciência é essa que fala, está aqui funcionando. Então a gente pode falar um demônio, isso aí é coisa do diabo, mas tudo bem, mas está funcionando, que seja. Mas não é. Então, que resposta? Então, vamos então falar assim, a Bíblia está totalmente errada. Não, o negócio é encontrar, despertar para um diálogo com esse outro conhecimento que influencia tanto. Quem que não quer viver aqui? Quem de vocês quer morrer agora? Se eu fosse Paulo, né? Mas nem Paulo falou isso aí. Ele só não disse diretamente, mas falou, mas olha, eu prefiro ser missionário. Mas eu devo. Não. Agora se alguém diz para você, olha, nós já comprovamos cientificamente que se você morrer, ela tem aqui um rim. Então, como é que a gente encara essa realidade?